O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Está na altura dos livros e eu trago esta semana um livro que inaugura a aventura editorial de uma interessante livraria online, uma livraria sem loja física, exclusivamente virtual, que se propõe agora a publicar os seus próprios livros físicos em papel, como este. Começa com um livro curto sobre a experiência da leitura. A livraria chama-se De A a Zola e o título deste primeiro livro que publica é Um boato sobre o romance, com o subtítulo E outros textos sobre livros. Isto porque Um boato sobre o romance é o título do texto de abertura deste volume, um texto da autoria de Robert Louis Stevenson, o autor do célebre e celebrado A Ilha do Tesouro. Neste livrinho cabem ainda outros textos, cabem 4 ao todo, além do de Stevenson, um ensaio de Virginia Woolf intitulado Como se deve ler um livro, um texto, aliás, onde a primeira recomendação é de nunca seguir as diretrizes de quem responde a esta pergunta. Depois, um de Simone Weil, de que temos um ensaio sobre a noção de leitura e, por fim, um famoso texto de Walter Benjamin intitulado Desencaixotar a minha biblioteca. São 4 textos sobre livros e leitura numa bela edição de A Zola, a livraria que se encontra online em zola.pt. Zola.pt, vá, para os não francófonos. O João Miguel Tavares traz literatura infantil. Sim, mas também é uma pequena edição de uma pequena editora do Porto, a Gunas Edições, que é especializada neste... É um bom nome, Gunas Edições, sim. São 2 raparigas. Elas são especializadas nestes livros que têm uma componente artesanal e técnicas de impressão alternativas e também edições pequenas e numeradas. O livro que eu trago, eu descobri na Feira do Livro do Porto e tem apenas 99 exemplares. E o meu é o número 28 e, portanto, eles chegam e dão só o trabalho de ter aqui uns tiquês cá dentro, estão a ver? E o tiquê é mesmo o número 28, portanto, dão só o trabalho de colar estes tiquês. Mas, quer dizer, não é só esta capacidade de transformar o livro num objeto único, porque esta história, chamada A Loja dos Defeitos, da Joana Rocha, é mesmo uma história ia dizer defeituosa, mas não é defeituosa. A história é magnífica, mas é para pôr os nossos defeitos a render. Portanto, era uma rapariga que era acusada pela avó de ter imensos defeitos e ela agarra nos seus defeitos e coloca-os numa loja. E é cá está, um ótimo livro para oferecer. Não é fácil de encontrar, mas a Flaneur online, a editora Flaneur, tem o livro disponível e procurem-no porque vale imensa pena. Gunas Edições, A Loja dos Defeitos. O Pedro Mexia sugere um romance vindo do outro lado do Atlântico. Vindo, mas que já não vinha do lado do Atlântico há muito tempo. O Bernardo Carvalho, escritor brasileiro, ficcionista, foi durante muitos anos publicado pela Cotovia, que já não existe, e depois saiu mais um livro e, entretanto, interrompeu-se. Eu acho o Bernardo Carvalho o ficcionista brasileiro atual mais interessante, e este livro que se chama Os Substitutos, agora publicado pela Companhia das Letras, é um livro como habitualmente os livros dele, que são densos, fluidos, concisos, ambíguos, coisas às vezes que parecem contraditórias, e é uma relojoaria minuciosa sobre substituições. A substituição de um pai por um filho, de um planeta A por um planeta B, da ditadura militar pela democracia, nas relações com pessoas de diferentes gerações, de um pai real por um pai amoroso, e isso é incrível como aquilo tudo bate certo, e sobretudo o Bernardo Carvalho tem uma coisa que eu gosto muito, que tem produções políticas indiscutivelmente progressistas e não sei o quê, mas de vez em quando é um desmancha-prazeres e diz: atenção que isto é mais complicado do que a cartilha. E eu gosto muito disso. O Ricardo Araújo Pereira levou na bagagem a quase ficção de um poeta. Exatamente. Sim, chama-se A Justa Desproporção, do poeta Daniel Jonas. Não são poemas, são digamos, sim, ele chama quase ficções, não é? Eu diria que são microensaios, não só porque são curtos, muito concisos, mas também porque às vezes são sobre microtemas, como por exemplo sobre fazer caretas a bebés no autocarro.
ou sobre a razão pela qual passámos a chamar champignon a cogumelos. E siga estas reflexões, que são uma espécie de repente é uma espécie de cruzamento entre Roland Barthes, porque esta justa desproporção indica imediatamente que o livro também se dedica a atacar o clichê, não é? Que é uma espécie de mitologia incontestada e que ele passa a contestar, mas também de Montaigne do minúsculo. E não só. Às vezes parte do minúsculo para ir para o maiúsculo. O Montaigne do minúsculo Daniel Jonas concluir mais uma reunião de 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.